Eu parto do princípio, desde a eleição do atual presidente americano, que há uma distinção entre interesses americanos e interesses do presidente. Pronto. A partir daqui, olho para as ações do presidente com um ângulo diferente daquele que analisava as ações de outras administrações no passado. O presidente Trump não é um presidente, dentro do racional dele, não é um presidente dos Estados Unidos, é um presidente de facção para ciclos eleitorais. As coisas são muito voláteis ali, são muito instrumentais. Por isso é que o Soleimani pode, num determinado momento, resolver a guerra civil no Iraque e ser benéfico para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, passado uns anos, ele ser assassinado pela administração. À partida, a eliminação de alguém que é o pivô desta teia de interesses iranianos por 5 países da região, falar de Líbano, Iraque, Síria, Iémen e territórios palestinianos, mais o Irão. Não é coisa pouca. Alguém que elimine esta personagem, a personagem mais carismática do regime, e dentro do xiismo regional também, não esperar consequências, eu acho que elas são inevitáveis. Acho difícil que as retaliações do regime iraniano não aconteçam. Duvido que seja numa guerra aberta a território americano. Alvos na região, sim. O Trump é uma ruptura com o Partido Republicano, em vários sentidos, com o clássico, com o sensato e com o neoconservador, e é uma continuidade absolutamente atabalhoada de alguns elementos que a administração Obama já tinha ensaiado. Acho que os democratas, tendo a maioria reconquistada na Câmara dos Representantes, não tinham outra, face à matéria de facto, não tinham outra hipótese senão ir em frente, independentemente do cálculo para novembro. Eu acho que aí fizeram um serviço em defesa da Constituição e das instituições e puseram o ónus da irresponsabilidade num partido republicano. O Xi Jinping, o Modi, o Erdogan, o Trump, o Bolsonaro, o Putin, com todos os elementos que os distinguem, há vários elementos que os aproximam. A política contemporânea é uma política marcada por muitos homens fortes ao mesmo tempo, numa aparente, muitas vezes não passa disso, numa aparente divergência quase apocalíptica dos interesses até chegarmos a uma situação de conflito. Muitos deles jogam com esse alarmismo para consolidar as suas posições. Isto cria uma enorme dificuldade a todos os outros Estados que estavam habituados a outra pauta. Eu verdadeiramente não acho que as eleições norte-americanas sejam o grande momento do ano. Eu acho que é a estabilidade, ou pelo contrário, a profunda instabilidade no governo da Alemanha que vai ser o grande tema do ano. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Há 16 anos, os Estados Unidos invadiram o Iraque com base numa mentira. Uma aventura que foi paga com o nascimento do Daesh no meio das ruínas iraquianas, a destruição da Síria, o crescimento do fundamentalismo islâmico, atentados no mundo árabe e na Europa, vagas de refugiados que ajudaram a fazer crescer a extrema-direita europeia. Mesmo depois da eleição iraquiana, Donald Trump não hesitou em voltar a pontapear o vespeiro, provocando, em simultâneo, Iraque e Irão. Além de reforçar o poder do regime de Teherão nos dois países, põe em perigo a precária estabilidade de toda a região, acabada de se ver livre do Daesh, com o apoio fundamental do Irão e dos dois militares abatidos.
Os efeitos podem sentir-se muito rapidamente no Iraque, na Síria e no Líbano, onde os iranianos têm os seus principais aliados. Não é certo que Trump tenha uma política externa. É certo que tem uma tática interna que passa por alimentar conflitos externos que o reforcem internamente. Isso não tem nada de novo. A novidade é o isolamento externo quase absoluto, com o desprezo planato e a afronta aos principais aliados, a total ausência de consenso interno e a imprevisibilidade do seu comportamento, que se torna mais imprevisível quando enfrenta um impeachment que, mesmo que o venha a reforçar no fim, o fragiliza agora. É por isso que é impossível analisar a política externa de Donald Trump só em olhar para as próximas eleições. Para falar dos acontecimentos recentes no Irão, os riscos que Donald Trump representa para a paz mundial e o impacto do processo de impeachment nas suas escolhas e nos resultados das próximas eleições norte-americanas, convidei Bernardo Pires de Lima para uma conversa, que está a acontecer, é bom frisar, a 7 de janeiro. Bernardo Pires de Lima é investigador associado do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, colunista e comentador em vários órgãos de comunicação social e consultor de risco estratégico. É autor de vários livros sobre política internacional, de que destaque para a nossa conversa de hoje: a Administração Hillary, com Raquel Vaz Pinto, Puntilândia, Portugal e o Atlântico, a Síria em pedaços e a Cimeira das Lajes, Portugal, Espanha e a Guerra do Iraque. E é, apesar das divergências políticas que sempre tivemos, das pessoas com quem mais gosto de conversar sobre o Médio Oriente e política internacional. Muito obrigado, Bernardo, por teres aceitado este meu convite. Olá, em cima dos acontecimentos no Irão, e podíamos começar exatamente pelos acontecimentos mais recentes e depois vamos alargando a nossa conversa. Os assassinatos em território iraquiano de Soleimani e Mohandes podem degenerar num conflito militar? Eu tenho muitas dúvidas. Em primeiro lugar, agradeço-te o convite e sabes que eu tenho grande estima por ti há muitos anos. E portanto é com muita honra e satisfação que aqui estou à conversa sobre este ou outros temas que tu entendas que eu posso dar algum contributo. Tenho muitas dúvidas que haja uma intenção de parte a parte para uma guerra, digamos, bilateral, aberta, até porque os desequilíbrios militares são evidentes. Outra coisa é o tipo de guerras que o Médio Oriente está habituado e onde os Estados Unidos dificilmente podem escapar, no sentido em que estão mergulhados nelas há muitas décadas. Esse tipo de conflitualidade, no fundo um cerco que o Irão conseguiu habilmente montar, que é um cerco quase imperial, que passa por 4, 5 países ao mesmo tempo, com vários aliados, com vários proxies, isso sim, acho que há uma grande dose de probabilidade de os interesses americanos, sejam eles diplomáticos, pessoal diplomático, embaixadas ou bases mais ou menos transparentes que os americanos também têm na região, de estarem num pico de vulnerabilidade a ataques desses proxies iranianos ou do próprio regime dos ayatollahs. Achas que o Iraque vai ser o primeiro palco deste conflito? Grande palco. Vai ser o grande palco. Que efeitos é que isso pode ter para a estabilidade do Iraque? De qualquer das maneiras, em tese é o grande palco. A gente já vai falar do outro, já vamos falar do Líbano. Mas nós estamos aqui sempre a ver estes acontecimentos a uma lógica muito dualista, não é? Que é digamos, uma civilização imperial persa, um grande poder hegemónico em retirada do Médio Oriente chamado Estados Unidos, e esvaziamos o comportamento do resto. Ao resto. Aliás, que é curioso, se pegarmos nestas duas figuras que se foram aliados do Ocidente, vamos pôr assim, não foram bem aliados, mas foram fundamentais para a derrota, não foram aliados, mas foram fundamentais para a derrota do Daesh, quer estas duas figuras, quer o Irão. Soleimani foi fundamental para a estabilidade que os americanos queriam que o Iraque encontrasse, por razões evidentes. É uma das coisas que é muito difícil de explicar, que aqui não há aqui dois lados, há muitos lados. Mas o lado que eu queria trazer é o lado da irresponsabilidade. O lado que eu queria trazer é o lado chinês e o lado russo, sobretudo, não é? E o turco também, que são lados que estão fora destas equações tradicionais entre o Irão e os Estados Unidos, e que me parece que nos últimos tempos, sobretudo quase dias, sobretudo a China, que não tem interesse nenhum numa debacle no Iraque. Portanto, não tem interesse nenhum que aquilo seja um regresso especial. Porque é o maior comprador de petróleo neste momento do regime. Aliás, é o grande beneficiário da guerra, não é?
compra metade da produção diária do Iraque. Está tudo dito. Portanto, a China, dentro de uma lógica até bastante mais global, tem todo o interesse em estabilidade dos vários eixos energéticos, comerciais, dos estreitos, etc. Não é indiferente ao que se passa ali. Pode ser menos estridente, pode ser menos visível. Como é sempre. Mas nós estamos a gravar a 7, a 6 entidades chinesas estavam reunidas em Bagdá com o primeiro-ministro iraquiano. Eles fazem um caminho de oferecer ajuda militar. Não sei que tipo de ajuda militar é que pode suprir os vácuos de segurança interna do Iraque, porque eles estão muito delegados na força do Irão. Isso é uma das grandes consequências da guerra de 2003, é que o grande vencedor da guerra do Iraque foi o Irão. Claro. Pronto. O Irão que teve uma guerra com o Iraque e perdeu, naquela guerra ninguém sabe bem que ele perdeu. Eu acho que... Mas não, que teve uma guerra. O que é verdade é que hoje é a força hegemónica no Iraque. Porque é a força hegemónica no Iraque. Embora do ponto de vista territorial não se possa dizer que haja um controle absoluto, mas o Médio Oriente não é de controles absolutos dos territórios, é de controles do poder, não é? É de controle do poder e dentro das fragmentações tribais ou não tribais que existem em cada território, de encontrar os apoios locais necessários. Esses apoios locais hoje podem ser uns, amanhã podem ser outros. A complexidade da região é que os exemplos que tu estavas a dar de o que aconteceu há 30 anos com determinados atores do mesmo lado da barricada, esses exemplos não são muito explicativos. Não, do que está a acontecer agora não. Do que está a acontecer agora. Quando pego isto como exemplo é para dizer outra coisa, é para dizer... Exatamente, que uma mudança, uma agitação no Iraque tem efeitos multiplicadores, efeitos multiplicadores em vários sítios ao mesmo tempo. Mas eu ia a um raciocínio diferente, que é, não se pode estar sempre com os mesmos olhos históricos em função de alianças do passado, porque as coisas são muito voláteis ali, são muito instrumentais. Por isso é que o Soleimani pode, num determinado momento, resolver a guerra civil no Iraque e ser benéfico para os Estados Unidos e ao mesmo tempo, passado uns anos, ele ser assassinado pela administração. A questão é se isto foi mesmo do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, isto foi positivo, e me parece-me que não. Eu parto do princípio, desde a eleição do atual presidente americano, que há uma distinção entre interesses americanos e interesses do presidente. Pronto. A partir daqui, olho para as ações do presidente com um ângulo diferente daquele que analisava as ações de outras administrações no passado. O presidente Trump não é um presidente, dentro do racional dele, não é um presidente dos Estados Unidos, é um presidente de facção para ciclos eleitorais. Tudo o que ele faz do ponto de vista externo é para consumo dessa facção. Essa facção deu-lhe uma vitória, deu-lhe uma semi-vitória nas intercalares, pode-lhe dar outra vitória, que não é certa, ao contrário do que muita gente diz. Não ponho a questão que se não há condições para ele ser reeleito, evidentemente que há, mas eu acho que 11 meses em política, como tu sabes, é uma eternidade. Então com Trump é... Com Trump é uma vida. É uma vida. A gente já vai aos Estados Unidos especificamente, mas deixa-me ainda ficar na região. Que efeitos é que isto pode ter na Síria e no Líbano, ou no Irão tem, e aí tem há muito tempo, Sim. não é? Dois aliados fundamentais, que é o Bashar al-Assad e o Hezbollah, são aliados, estes não são aliados de conveniência, são aliados estruturais por razões um pouco diferentes dos dois, mas estruturais. Podemos assistir à repetição da destabilização, ou seja, o que eu te estou a perguntar é exatamente o paralelo que fiz. Sendo de forma diferente, podemos assistir a efeitos semelhantes, com ondas para lados diferentes, àqueles que tivemos em 2003 e que eu descrevi. Depende do nível de resposta do Irão. À partida, a eliminação de alguém que é o pivô desta teia de interesses iranianos por 5 países da região, estou a falar de Líbano, Iraque, Síria, Iémen e territórios palestinianos. Acho que não está a escapar aqui nada. Mais o Irão. Não é coisa pouca. Alguém que elimina esta personagem, a personagem mais carismática do regime, e dentro do xiismo regional também, não esperar consequências
Elas são inevitáveis. Eu acho que elas são inevitáveis, mas há uma dose de racionalidade no regime. Mas o problema é que não depende só do regime iraniano, pois não, também depende do que é que o Hezbollah vai fazer. Pronto, o regime iraniano, dentro desta lógica de progressiva ascensão pós-guerra do Iraque em 2003, delega muito em externalidades. Essas externalidades têm elementos mais racionais, tem umas milícias... Soleimani, não sei, acho que foi a filha dele, que a declaração que fez é que o Hezbollah vingaria a morte do pai. Se é contra alvos americanos, se é contra alvos israelitas, não sabemos. Eu acho que no caso da Síria, porque nós temos aqui uma decisão, a meu ver, também danosa, que foi a desproteção total aos curdos. Portanto, que é impressionante também, é danosa e nós sabemos que a Realpolitik não tem muita moralidade, mas há alguns limites. De facto, foi quem mais... Sim, mais uma vez, uma decisão que vem ao encontro de expectativas da facção trumpiana, não é? Porque é que nós temos que estar envolvidos constantemente em conflitos internacionais ou a pagar para que determinados grupos étnicos ou paramilitares façam um trabalho digamos, de estancamento de grupos terroristas onde nós não temos interesses evidentes. Eu, dentro desta explicação, se eu fosse eleitor do Trump, percebia perfeitamente. E o presidente, no fundo, o que joga é com este raciocínio. Agora, isso depois tem consequências. Qual é a consequência? No caso da Síria, porque os Estados Unidos não têm propriamente ali um interesse muito evidente, a não ser do ponto de vista global de estancar o terrorismo, é contraproducente, porque o que abre ali é mais bolsas para que aqueles que não estavam com a Assad ou tenham algum nível de autonomia financeira e até de apoios regionais consigam reerguer-se. No caso de um caos no Iraque, idem, e por aí fora. Portanto, desse ponto de vista... E há aqui uma novidade, que é o Hezbollah agora está no governo, não é? Portanto, há muito pouco tempo. Sim, mas eu fujo um bocadinho da lógica de interpretação dos passos dos governos na região. Porque a questão é tão fragmentada que o provável é que aconteça fora desse âmbito. E esse fora desse âmbito para já é muito mais difícil de analisar, porque há uma proliferação de atores, e depois é muito mais difícil de prever. Porque à partida podemos identificar passos previsíveis, mas ali não se sabe. Portanto, eu diria o seguinte, que em função disto acho difícil que as retaliações do regime iraniano não aconteçam. Duvido que seja numa guerra aberta a território americano, ou seja, patrocinando movimentos dentro do território americano que façam estragos em várias cidades do ponto de vista terrorista. Acho que alvos na região, sim, isso implica uma retirada, como já é vontade do presidente deste que foi eleito, presidente americano, do Médio Oriente. O que é que isso acarreta? Acarreta mais ou menos estabilidade para a região? Bom, mais instabilidade é difícil. Quem é que vai suprir estes fatos? Tu achas que pode ser positiva a retirada dos Estados Unidos da região? Não sei avaliar isso. Tem sido positiva a presença? Minha coisa ao contrário. Não me perguntes a mim, imaginas qual é a resposta. Não tenho. Eu, no Médio Oriente, sim. Não, a resposta não é por qualquer tipo de anti-americanismo, é porque eu acho mesmo que há, aliás, um problema, é que os Estados Unidos não percebem nada daquela região. E, portanto, quase sempre fazem. Não tenho dúvidas que o Irão percebe mais da sua região do que os Estados Unidos. E até a Europa. Até a Europa percebe mais daquela região. Conhece melhor o terreno dentro desta fragmentação toda. Portanto, à partida, estamos aqui num terreno desequilibrado, não em termos militares entre os dois, não é? Não há poderio maior que os Estados Unidos, mas na região
o conhecimento do terreno e a fragmentação de apoios joga a favor das ações do Irão. O que hoje sabemos sobre a intervenção de 2003, ficamos a saber de um grau razoável de ignorância dos Estados Unidos, ou pelo menos daquela administração, sobre coisas fundamentais sobre aquela região. Que nós partimos sempre do princípio que há um conhecimento... Tal como havia também muito desconhecimento da administração Clinton em relação aos Balcãs. Pois, claro. Podíamos ir por aí fora. O meu ponto aqui é, quem é que quer garantir estabilidade no Médio Oriente? China e Rússia. China à cabeça. Tem condições para suprir o vácuo deixado pelos Estados Unidos? Constrói alianças, tu vês como perigosa, como muita gente vês muito como perigosa a crescente presença da Rússia naquela região? Aonde? Na Europa? Não, na Europa é outra coisa, já lá iremos. No Médio Oriente, na Síria, no conflito não é outra sírio. coisa, porque o goodwill da passada russa na Europa vem beber a apreciação positiva que se faz da Rússia no Médio Oriente, como estabilizador, como garantia de que o Daesh é esmifrado, etc, etc. Portanto, as duas regiões não estão desligadas da passada russa. Deixa-me não me dispersar, deixa-me só fazer-te uma pergunta ainda. Tu falaste desta presidência, não é uma presidência americana, eu percebi o que é que tu queres dizer com isso, mas há a repetição de alguns atores, por exemplo, ver Pompeo de novo regressar ao círculo do poder em matéria de política externa, alguém que teve muita presença exatamente quando foi a intervenção do Iraque, não há nenhuma continuidade. Por exemplo, nenhuma continuidade em relação à administração Bush. É uma mera coincidência a existência destas duas pessoas. Não há, nem ideologicamente, a ideia é o fluxo contrário. A administração Bush o que queria, vou pôr as coisas de um ponto de vista muito teórico ou benevolente, o que queria era uma expansão da democracia à força, não é? Sim, era ultra-intervencionista e o Trump é o contrário, não é? Certo. Aliás, a minha tese é que bebe mais da política externa do Bill Clinton, e aí o Obama, que é o fim do ciclo Clinton-Bush, ou seja, pós-Guerra Fria, Clinton-Bush e depois Obama já com restrições de comportamento, de ação, como resultado também do resultado da espargata enorme, não é? Mas em termos ideológico e de pessoal político não vejo nenhum tipo de continuidade entre a administração. Ou seja, acho que estas duas personagens são mera coincidência. Aliás, eu acho mesmo que o próprio John Bolton na altura, aliás, ele sai em ruptura com esta administração, mas na altura era mais um elemento de uma vaga que nasce no final dos anos 70, aliás no Partido Democrata. Os neoconservadores na política externa nascem dentro do Partido Democrata contra a política externa do Nixon em relação à União Soviética. Depois juntam-se ali com o Reagan, depois desiludem-se com Bush pai. Muitos deles vão para os círculos culturais, literários ou jornalísticos, think tanks, no tempo do Bill Clinton, mas não são propriamente grandes antagonistas da política externa clintoniana, e depois emergem novamente com o George W. Bush, até porque o 11 de setembro lhes permite ali o pretexto para uma determinada agenda. O Obama restringe, vai buscar muita gente do Clinton, mas gente que percebeu os erros de muitas intervenções ao mesmo tempo e daquele desgaste todo, porque o ciclo também era outro, o ciclo ideológico é outro, não é? Uma crise financeira que obriga a restrições, tínhamos um déficit brutal e uma dívida também resultado de duas guerras longas como o Afeganistão e o Iraque. Portanto, era difícil que a construção da política externa do Obama fosse semelhante à política externa triunfalista do Clinton a seguir ao final da Guerra Fria. O Trump é uma ruptura com o Partido Republicano, em vários sentidos, com o clássico, com o sensato e com o neoconservador. E é uma continuidade absolutamente atabalhoada de alguns elementos que a administração Obama já tinha ensaiado. Nomeadamente
ensaios sobre não intervenções de longa duração, terminar com um ciclo de guerras, ter uma política, por exemplo, de drones maciça. Sim. Foi o campeão, aliás. Foi o campeão, com todos os problemas até jurídicos de direito internacional que isso acarreta. Não foi um grande... tudo, mas não foi um debate que tenha percorrido. Não, foi um debate estritamente quase intelectual. As coisas que se escreveram sobre o assunto merecia um grande debate internacional, e acho porque a guerra é isso hoje em dia. E o grande investimento militar está aí todo, não é? E portanto vejo do ponto de vista, mais até do ponto de vista internacional, do ponto de vista cultural, claramente mas há aqui uma diferença que tem um bocadinho a ver com aquilo que tu tinhas dito. Não sei se subscreves aquilo que eu disse no início, que o Trump não tem propriamente uma política externa, tem uma política interna. Sim. Que leva a opções. Se quiseres dizer que a política externa dele é esvaziamento do multilateralismo e das organizações do pós-guerra, no qual os Estados Unidos foram fundadores. Se quiseres dizer que trata aliados e adversários exatamente da mesma maneira, com um bullying permanente. Se quiseres dizer que está perfeitamente confortável com uma democratização musculada de personagens autoritárias de modelo húngaro. Se quiseres dizer que o que quer é fazer vingar uma agenda de corte absoluto com o que Obama tinha feito, isso é uma... Não lhe chamarei uma política externa, mas é uma agenda internacional. O âmbito da agenda internacional é que não é para melhoria da governação internacional ou dos interesses norte-americanos, tais quais eu os interpreto. É com um cálculo tático para atacar com vantagem os vários ciclos eleitorais que nos Estados Unidos são de 2 em 2 anos. E qual foi a função desta intervenção? Tem a ver com o impeachment? Não tem a ver com o impeachment? Qual é que achas que foi a função interna desta intervenção? No caso, sim, certamente desviar momentaneamente as atenções do impeachment, responder a uma hipotética repetição do ataque à embaixada na Líbia em 2012, quando na altura morreu o embaixador. Portanto, diferenciar-se da gestão da administração Obama nesse caso. E, portanto, responder à letra... Foi uma coisa que ele deu importância na campanha eleitoral. Muita importância, não é? Muita importância, e foi um fantasma que acompanhou a Sra. Clinton durante a campanha e posteriormente, que ela teve que responder perante isso. Portanto, para diferenciar-se disso, desviar atenções momentâneas do impeachment e olhar para, sabendo perfeitamente que Soleimani era um homem que facilmente podia ser argumentado que era permanentemente lesivo dos interesses norte-americanos na região, e que tinha sido autor de variedíssimas mortes de americanos na região. Portanto, isso era o suficiente para aquela base. É caso para perguntar quem não foi, tendo em conta as vezes que os Estados Unidos... Mas este puzzle de argumentos é muito fácil de construir imediatamente. Uma narrativa fácil de compreender. Fácil de compreender numa base que precisa de ser um bocadinho mais alargada do que aqueles que têm um culto exacerbado sobre o presidente. No entanto, base evangélica, e tem que ir buscar independentes. Não é? Ele ganha em 2016 por 80 mil votos em 3-4 estados, muito por causa dos independentes. Portanto, o que ele tem é uma base que não desmobilizou em 3 anos. Vai para um ciclo eleitoral sem qualquer definição programática de rostos do Partido Democrata. Tem um impeachment que aritmeticamente vai cair nos próximos 2-3 meses. E, portanto, ele sai bem da fotografia no sentido em que não há uma acusação. Não achas que o impeachment o vai reforçar? No fim? O impeachment
nós não temos avaliação sobre isso na história dos impeachments americanos, não é? Portanto, o que estamos a falar é alguém que passa pelos pingos da chuva de uma investigação e não há acusação. Para as pessoas que não acompanham, a razão porque ele vai vencer é porque os republicanos têm a maioria no Senado, portanto o impeachment está condenado a morrer, não é? Já argumentei contra essa morte decretada. Tu achas que pode haver republicanos a votar favoravelmente? Daniel, se nós tivermos todos os dias, daqui para a frente, por via deste ataque ao Soleimani, militares americanos a chegar em caixões aos Estados Unidos, se tivermos bases americanas a ser... Tu escreveste, então deixa-me fazer este desvio que tu fizeste, portanto deixa-me fazê-lo também. Tu escreveste recentemente esta semana, que este foi a maior asneira de todas as asneiras que ele... O ato mais arriscado. O mais arriscado. Que consequências, nós estivemos a falar o que é que pode acontecer com a religião, porquê é que tu dizes isso? Ou seja, que consequências é que tu imaginas no pior cenário que podem acontecer? Se tiveres civis, diplomatas, militares ou militares ou ex-militares hoje em dia em entidades privadas a fazer segurança privada no Médio Oriente, que há aos milhares norte-americanos, se tiveres baixas contínuas, há um custo político da ação do presidente. Tem que ser avaliado por isso. E isso não lhe permite endurecer o discurso político. O problema é que isso não é fácil para ele, não? Era mais fácil para o Bush. Tinha um percurso mais intervencionista, portanto era mais fácil fazer essa tinha um ataque em Nova Iorque, sim, claro. Não é? Acho difícil que o que é que nós temos aqui no Partido Republicano? Nós temos um partido transformado num partido de culto ao presidente, não é? Portanto, o Partido Republicano morreu. Temos um partido de culto, um partido cego em relação ao presidente. Mas o partido tem uma maioria no Senado que, para as regras do julgamento do impeachment, as regras têm que ser votadas entre as duas bancadas, basta uma maioria simples para aprovar cada uma das regras. Eu não sei se é isto que vai acontecer. Sim, estás a não fechar a porta. Eu estou a tentar, talvez, complicar aquilo que parece muito determinista daquilo que vai acontecer, que é, para cada regra, e uma das regras que eu, aliás, trabalhei do ponto de vista dos argumentos num artigo recente no Diário de Notícias, tinha a ver com o voto secreto ou o não voto secreto no Senado. Não é? E se for secreto, muda tudo, não é? Se a regra for aprovada para um voto secreto, basta 4 senadores republicanos votarem ao lado, para aprovar essa regra, do lado da bancada democrata. Em função do número de baixas... Provavelmente nunca fez tanta diferença ser secreto ou não ser secreto, não é? Porque há muito apoio contrariado ao Trump, ou seja, apoio... Não há muito apoio contrariado. Quando eu digo contrariado quando eu digo contrariado é no sentido nós que... sabemos, porque isso está identificado por vários think tanks e até jornais nos Estados Unidos, quem é que publicamente, na bancada dos senadores republicanos, não se tem coibido de criticar o presidente. Há 3. Depois há uns que não dizem nada. E depois há uns que estão sempre ao lado do presidente. Esses 3... só precisam de mais um, não é? Não precisariam de mais um. Mas isto é para aprovar regra a regra do funcionamento do julgamento. Porque o funcionamento do impeachment no Senado é como se fosse um julgamento daqueles que nós vemos na televisão. Os senadores têm que fazer um novo juramento em nome da transparência, do equilíbrio, não sei o quê, e tornam-se jurados. Deixam de ter, em tese, um papel de trincheira. Claro que eles não vão assumir nenhum papel equilibrador, mas nós não sabemos qual é a capacidade que as questões no Médio Oriente trazem para a erosão da capacidade do presidente via várias mortes norte-americanas. Não sabemos, já temos alguns indicadores, mas não sabemos se precipita ou não mais dados negativos em relação à economia resultantes da guerra comercial com a China. Portanto, há um conjunto de fatores que nós não controlamos e que podem, de um momento para o outro, precipitar uma avaliação negativa do presidente. É nesse cálculo, porque as eleições de novembro
também são para o Congresso. Portanto, todos os congressistas estão a tentar perceber se a sua eleição está em jogo ou não. E é em função disso que as lealdades se fazem. A lealdade com o Presidente hoje não está em causa. Mas nós não sabemos a evolução no terreno e como é que isso prejudica o Presidente. É em função desse clima negativo que as lealdades podem... Ainda assim, Sim. o cenário mais provável... Sim, claro. E então a minha pergunta é, porquê é que os democratas correm o risco deste processo? Achas que é só porque há um valor constitucional que tem que ser defendido, ponto final, mesmo que os prejudique politicamente, o que, com os dados que temos, Sim. a mim parece-me que tendencialmente tenderá a prejudicar os democratas. Por uma razão muito simples, porque... Daniel, se tu liderasses uma bancada democrata com os factos que tens em cima da mesa, que são gravíssimos, e não fizesses nada, o teu risco era muito superior. Porque os próprios eleitores Eu defendo democratas... que o impeachment não é um resultado, é um processo. Sim. E um processo tem que acautelar o que diz a Constituição se houver matéria para investigação. Eu não estou a discutir... Portanto, o legislador tem que seguir. Eu não estou a discutir a bondade... Não é bondade. Estou a discutir o resultado... Não pode ser visto dessa maneira. Quer dizer, o interesse do respeito pela Constituição... Ou seja, tu achas que se eles não fizessem este impeachment criavam um precedente muito Era a anarquia do comportamento presidencial. O impeachment serve para sinalizar, mesmo que não seja aprovado... É no fundo o instrumento que a Constituição permite. A Constituição é suficientemente vaga para deixar às bancadas, sobretudo no Senado, as regras do julgamento que aí se procederá. Portanto, a Constituição diz o mínimo indispensável e deixa à negociação o resto. E eu acho que é dentro desta negociação que pode estar algum picante dentro do determinismo que estavas a adotar. Acho que os democratas, tendo a maioria reconquistada na Câmara dos Representantes, não tinham outra, face à matéria de facto, não tinham outra hipótese senão ir em frente. Independentemente do cálculo para novembro. Eu acho que aí fizeram um serviço em defesa da Constituição e das instituições e puseram o ónus da irresponsabilidade num partido republicano que eu acho que já não pode, que é um nado morto, que é um morto-vivo, no sentido em que não tem nada a ver com as tradições. Cortou com todas as suas... Cortou por um culto avassalador que percorre, aliás, a sociedade americana, como tu sabes, em muitos setores. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Vamos voltar, não é propriamente ao Irão, mas a partir do Irão, às próprias alianças dos Estados Unidos, as alianças tradicionais dos Estados Unidos, olhando para o fim do acordo com o Irão, que era a grande vitória diplomática, para não dizer a única vitória diplomática, arrisco para dizer, de Obama. Este tipo... Cuba, sim. Eu não vejo como uma vitória diplomática, uma vitória política. Não era difícil do ponto de vista diplomático, era uma coisa que Cuba queria, não é? Quando eu digo uma vitória diplomática, essa também é de Cuba, também está aniquilada, não é? É talvez das mais estúpidas de todas, é mesmo uma coisa que só resiste por razões estritamente internas. Mas deixa-me voltar a esta ideia, porque eu quero passar para outra coisa. Que tipo de... a NATO, perante este cenário ainda faz qualquer sentido. É porque aliás, a conferência de imprensa, hoje estamos a falar do dia 7, penso que foi ontem, dia 6, Sim. Demonstrou o absurdo de tudo isto, não é? Quer dizer, além de assistimos a NATO a pedir contenção ao Irão e a recusar-se a falar sobre o que é que tinha acontecido em relação aos Estados Unidos, a minha pergunta é, a NATO ainda faz qualquer sentido? Qual é o inimigo da NATO? Começa logo. Qual é o inimigo da NATO? Estás-me aí a tocar num ponto fraco porque além da NATO ser o tema do meu doutoramento, tenho que estudar a NATO em componentes para lá das militares e, portanto, como eu a entendo muito para lá de uma mera aliança militar, tenho dificuldade em explicar que ela existiu e sobreviveu ao fim da ameaça soviética apenas porque
porque se transformou uma ameaça numa outra, mais híbrida, mais multifacetada. Acho que a NATO, como tem uma componente político-ideológica muito grande, é isso que explica os alargamentos a leste, é isso que explica uma série E essa é uma das minhas dúvidas, porque a sua componente político-ideológica hoje faz pouco sentido. Não estou a dizer que não está em causa. Estou a dizer que continua a fazer sentido. Por exemplo, lembras-te da conferência de imprensa do... Mas deixa-me situar aqui na questão do Irão. A NATO é aquilo que os Estados-membros da NATO entenderem, aqueles que têm mais força, entenderem para onde ela deve caminhar. A NATO sempre foi aquilo que os Estados Unidos entenderam que ela devia caminhar. E esse é que é um dos problemas, é que a cabeça parece ter-se separado do corpo. E a minha pergunta é, para que é que serve um corpo que já não tem lá a cabeça, não é? Mas é que os Estados Unidos levaram a NATO para onde outros Estados-membros queriam que ela fosse levada. Hoje em dia há uma grande disfuncionalidade entre todos os aliados, desde a Turquia ao centro da Europa, aos Estados Unidos, França e Alemanha. Já para não falar do Reino Unido. Nós estamos num momento na Aliança Atlântica profundamente disfuncional, de debate interno, estratégico. Isso não aconteceu propriamente noutros momentos críticos, porque os principais alinharam-se na defesa da manutenção da aliança, porque isso era na defesa também das democracias e de um conjunto de relações civis e militares que tinham internamente. Foi fundamental, por exemplo, no caso da reunificação alemã. Não teria havido reunificação como houve sem a entrada da Alemanha de Leste na NATO e que o quadro se fizesse. Percebes que eu estou aqui a deixar passar, é só para falar para os meus ouvintes, a ideia de que a NATO está relacionada com a democracia, até porque sei quando é que Portugal entrou para a NATO. Mas andamos em frente porque não é esse o tema do nosso debate. Há um quadro pragmático contra uma ameaça clara que, fim dessa ameaça, tem que ser transformado numa outra explicação. O meu ponto é, a explicação depois do fim da Guerra Fria é muito mais política do que militar. Percebes o que eu quero dizer? Sim. É muito mais assente num quadro de expansão da democracia, onde as várias organizações internacionais caminhavam também nesse modelo, NATO, União Europeia, os alargamentos, OMC, tudo isso, e menos numa ameaça concreta que desse o cimento. Mas houve quem acreditasse que a Rússia poderia ser, ou seja, houve quem acreditasse... A Rússia, houve debate sobre a inserção da Rússia na NATO a seguir ao fim da Guerra Fria, Sim, mas isso é a seguir à Guerra... O poderio, de alguma forma, da Rússia, de alguma forma, reconstruiu-se, não se reconstruiu evidentemente na mesma pujança que tinha tido no passado, até porque não representa um espaço, deixou de representar um espaço ideológico, não é? Mas antes de ir à Rússia, é porque eu vamos voltar a situar no Médio Oriente. A NATO tem exposição ao conflito do Médio Oriente, tem exposição a todos os atos que potenciem atos de revanchismo e de contra-resposta militar. Se tem tropas em formação, a tropas iraquianas, até tem um contingente português lá, está inevitavelmente sujeita às... Seja, nós temos esta situação um bocadinho caricata de ter o Iraque a mandar as tropas internacionais saírem do seu território ao mesmo tempo que os mesmos países ou alguns dos mesmos países estão a dar formação aos seus próprios exércitos. Isso demonstra como a NATO se calhar hoje é uma coisa relativamente... A NATO está ao abrigo de resoluções do Conselho de Segurança desde o final da etapa primeira da Guerra do Iraque em 2003, aceito por todos os governos iraquianos. Tal como no Afeganistão. Não tenhas dúvidas que os governos locais não têm interesse em ir buscar os padrões militares maiores para o funcionamento e o treino das suas forças armadas. Se isso depois é o segredo para a estabilidade dos países, é outra coisa. Não é suficiente, não é o segredo, mas é um elemento. Posto isto, o papel da NATO na região. O papel da NATO na região sempre foi muito reduzido. Tomou a opção, por razões várias, até por interesses estratégicos diferentes, por interesses da NATO. De justificação dos novos atores a leste que entraram em 2004 na NATO e que estiveram ao lado da guerra do Iraque, também terem eles próprios um papel. Muitos deles encontraram na NATO
porque politicamente é mais confortável, mais fácil vender internamente. Tu estás dentro de uma missão ao abrigo das Nações Unidas e da Aliança Atlântica do que apoiares uma guerra. Muitos deles não apoiaram com o envio de tropas na decisão unilateral norte-americana, mas depois foram à frente ou em missões de GNR, no caso português, ou depois em missões de formação, e isso dá depois, pelo menos mata o papel de cada Estado-membro dentro da aliança. Isso é importante para que a aliança tenha algum sentido de justificação. Queria fazer aqui uma ponte para a relação da Europa com os Estados Unidos. E a NATO foi sempre. Mas era impossível olhar. Elemento central dessa relação. Era impossível olhar para esta administração e para a relação que tem com a Europa e não olhar para os efeitos de erosão que isso iria criar na relação dentro da NATO ou na relação com a União Europeia. Nós estamos a ver. Tu achas que os Estados Unidos hoje são aliados da Europa? Mais uma vez, os Estados Unidos são uma coisa. Não, os Estados Unidos hoje são quem manda nele. E esta a Turquia já foi muita coisa e com a chegada do poder do Erdogan passou a ser outra, não é? Quer dizer, não passou imediatamente a ser outra. Eu olho desta maneira. Este presidente, que em último caso estará lá 8 anos, é o primeiro presidente desde o pós-guerra pela desagregação da União Europeia e é errático, não estou a dizer que ele quer o fim da NATO, mas é muito errático sobre a validade da Aliança Atlântica para os interesses americanos. Isto é totalmente novo. Portanto, é um homem... E tu atribuis a isso só a irracionalidade? Não, é racional. É racional. Não é acompanhado pelos senadores republicanos, que são tradicionalmente, aí faço justiça, porque aí não houve ainda um elemento em que o culto prevalecesse sobre a razão. Todos eles continuam a pautar o seu comportamento no Senado por defesas até do alargamento da NATO à Geórgia e à Ucrânia, numa velha lógica do John McCain. E portanto nesse sentido não são muito adeptos da desagregação da NATO, não são completamente omissos sobre a validade da integração europeia para os interesses norte-americanos. Portanto aí o culto sobrepôs-se à razão, mas sim, abertamente este presidente é um presidente lesivo da construção europeia, lesivo da relação com a Europa. Olha para a Europa de uma forma para a fragmentar, para depois bilateralmente. E como é que tu olhas para a relação? Porque eu devo dizer que isto é uma Mas eu não vejo isto como uma transversalidade dos Estados Unidos, percebes? Já percebi. Porque do lado democrata isto não existe e mesmo do lado da bancada republicana não é claro que seja assim. Como é que tu vês a relação de Trump com Putin? Que é uma parte que eu confesso que eu próprio não consegui ainda estabelecer muito bem. A sensação que ficámos com aquela conferência de imprensa em Helsínquia, se lembras, ficou toda a gente com a sensação, se calhar um bocadinho, que o Putin por alguma razão tem o Trump. Como é que o povo utiliza uma expressão que eu não posso utilizar aqui no podcast? Que eu tenho bem preso, não é? Eu parto de um princípio que aliás não é absurdo, tendo em conta que Trump fez negócios como nós sabemos da Rússia. O atual presidente americano é completamente atípico no quadro da história. Pois eu agora já não estava a falar da relação dos Estados Unidos com a Rússia, estava a falar da relação de Trump com Putin. É isso que eu vou dizer. É atípico, é um corte no perfil presidencial. E a relação com a Rússia é anterior, ou em relação à relação com o círculo do presidente Putin, é anterior à sua chegada à vontade de chegar à política. Ele está à política ainda há muitos anos. Sim. Ele foi membro do Partido Democrata e foi um dos grandes doadores do partido. Depois olhou para o seu crescimento político e percebeu que era no outro lado. Portanto, ele está no establishment há muito tempo. A conversa do anti-establishment é falsa. Não é? Temos casos assim. Temos vários casos assim. Quase todos esses anti-sistema vêm diretamente do núcleo do sistema. Há muitos também que contra a corrupção e depois vai saber, também estão lá todos embrulhados. Mas, portanto, a relação entre os dois núcleos duros, sobretudo empresarial, é anterior à sua vocação política, chamemos assim, de vontade presidencial. E esses interesses privados continuam a prevalecer na relação bilateral.
Portanto, tu achas que o Trump é um aliado de Putin? Ou pelo menos tem... Ou está no bolso de Putin, ou não tem autonomia suficiente? Se disseres que o mesmo objetivo é a desagregação da União Europeia, Sim. sim, tem que ser objetivo. E isso faz-me passar para outra coisa que tem a ver exatamente com... Se me disseres que é objetivo desagregar a NATO, não sou tão taxativo. Porque, como eu te disse, a NATO é bastante querida em muitos setores republicanos. A União Europeia não é muito considerada. E também devo-te dizer que a narrativa de consolidação há 2 décadas do presidente Putin também deve muito à continuidade da existência da NATO, não é? Portanto, ele joga muito com essa adversidade permanente que está nas suas fronteiras e que mais dia menos dia vai invadir, como uma forma numa simulação da continuação da Guerra Fria. Estamos a falar de 4% de todas as fronteiras russas, não é? Sim, a fronteira NATO eu, por vale acaso, 4%. Eu sempre achei um erro. E é uma fronteira de estabilidade da Rússia. Mas eu sempre achei um erro tentar alargar a NATO para países como para a Ucrânia, por exemplo. Acho que é um erro, acho que é não discuto, um gesto de humilhação e provocação desnecessário e perigoso. Não discuto isso, mas também não estou disponível para perpetuar zonas de interesse permanente imperiais, quando a vontade dos Estados não é essa. Bem, a gente não vai falar da Ucrânia, porque a Ucrânia é toda ela uma história bocadinho mais complicada. Isto é válido para outros Estados. Deixa-me se olharmos para o apoio que quer Putin, quer pessoas próximas de Trump dão a movimentos de extrema-direita na Europa, e para este tipo de provocações numa zona de enorme sensibilidade, como o Irão, é justo dizer que Trump é um perigo para a segurança internacional? Eu acho que, em primeiro lugar, é um perigo para a segurança nacional americana, já o escrevi, porque não traz nada que acrescente àquilo que rasga. Não traz uma vitória diplomática, negocial, geopolítica, que seja, e portanto que substitua aquilo que ele considera que é danoso vindo da administração Obama. E internacional, do ponto de vista internacional. E para a Europa, especificamente. É danoso para a segurança internacional. É evidente que se eu acredito nas alianças do pós-Guerra Fria, mesmo que elas se transformem, tenham várias nuances, tudo aquilo que seja lesivo de organizações internacionais que provaram que são boas, não são sempre com ações acertadas, não são sempre eficazes, mas não valia a pena não as destruir. O meu ponto é sempre entre o que temos e aquilo que eu não sei o que é que vem a seguir. Só sei aquilo que veio para trás. E como eu sei aquilo que existia e não quero repetir, esvaziando organizações internacionais, diplomacia, redes e fluxos comerciais, eles podem ser todos corrigidos. Podemos ter esse debate. Entretanto, ele é lesivo desta arquitetura. E entretanto, o Trump quer pelo exemplo. Sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a vitória de Trump foi fundamental para a vitória da extrema-direita em vários sítios. Por exemplo, acho que estas coisas têm relevância do ponto de vista... Acomoda e valida, claro. Claro, tornam banal o que era extraordinário. Que era bizarro, claro. Ainda por cima estamos a falar de um país como os Estados Unidos, portanto. Quer por interferências mais diretas de pessoas próximas do Presidente, ou que foram próximas do Presidente. Eu, quando falei aqui de segurança, também falei de outra coisa, ou seja, de repente termos um aliado, um suposto aliado, que tem um papel fundamental na própria... a minar internamente as democracias europeias. E se não estaria na altura da Europa ser um bocadinho clara em relação a essa matéria, porque não é muito. A Europa tem um discurso dúbio. O primeiro-ministro Orbán está lá desde 2010, muito anterior ao... Não é o caso do Orbán. Até estou a falar em casos fora da Europa. Por exemplo, acho que mesmo a vitória do Bolsonaro no Brasil, Trump teve um papel importante, até porque os Estados Unidos têm um papel importante no imaginário do Brasil, não é? Claro que a Europa de Leste é um bocadinho diferente disto tudo, porque a Europa de Leste, ela já lá estava, mal o regime comunista... Vejo o quadro de leste muito mais heterogéneo do que homogéneo.
Sim, também, mas com algumas coisas em comum que têm a ver com a história comum, com a história de 50 anos, não é? Certo, essa história é muito presente, claro, mas a pergunta tinha a ver com o efeito Trump numa série de uma constelação nova posterior a 2016 na Europa, não é? Como eu te disse, parte dessa constelação já existia, portanto as raízes já lá estavam. Depois há elementos justificativos dessa tal manipulação do discurso que é para lá de nacionalista, não é? Que tem a ver com a questão migratória, tem a ver com a questão da funcionalidade da União Europeia, para resolver desigualdades, para resolver crises económicas, para, digamos, condicionar um bocadinho o discurso antagónico entre nós dois, as pessoas não sabem, nós já tivemos algumas vezes alguns debates. Eu responsabilizo até bastante a União Europeia pelo crescimento da extrema-direita, a própria União Europeia. Portanto, nem acho que o Trump tenha sido o maior responsável. Aliás, já escrevi que um dos grandes responsáveis da acomodação do Sr. Orbán na Hungria foi a Comissão Barroso. O cálculo deles é que aquilo, apesar de tudo, era o tampão para a verdadeira extrema-direita húngara. É sempre. Nós estamos a ver é sempre. Mas não queria ir muito a esse lado. Queria ver efeitos, não é? Há uma acomodação do discurso, não é? O discurso descartável. Quando eu estou a dizer que tu partes do princípio, Trump, estás a partir do princípio, certo? Claro, não é? Trump é um fenómeno passageiro. Mas o fenómeno passageiro deixa raízes. Ou seja, estes fenómenos passageiros... Não tenho uma conclusão sobre isso. Não tenho uma conclusão sobre se é passageiro ou não. Estou plenamente convicto que a seguir a Trump, o trumpismo perdurará. Por muito tempo, acho eu. Até porque as condições que o fizeram nascer não parecem ter mudado. Perdurará, se é vitorioso em vários ciclos eleitorais norte-americanos, não sabemos. Perdurará no quadro da cultural, certamente. É divergente em várias latitudes dos Estados Unidos, certamente. Que veio acomodar pelo topo uma espécie de constelação de homens fortes no mundo, não tenho dúvidas nenhumas. Isso é aquilo que está a marcar a política contemporânea, não é? O Xi Jinping, o Modi, o Erdogan, o Trump, o Bolsonaro, o Putin, com todos os elementos que os distinguem, há vários elementos que os aproximam, não é? Em perfis de liderança. Depois os contextos políticos internos são outros. Homens fortes, sim. Política contemporânea é uma política marcada por muitos homens fortes ao mesmo tempo, numa aparente, muitas vezes não passa disso, numa aparente divergência quase apocalíptica dos interesses até chegarmos a uma situação de conflito. Muitos deles jogam com esse alarmismo para consolidar as suas posições. Isto cria uma enorme dificuldade a todos os outros Estados que estavam habituados a outra pauta. E todos os Estados europeus tinham uma prevalência de forças que não vinham beber a este imaginário, que já não é imaginário. Isto é muito difícil para Estados pequenos como Portugal, que estão sempre no equilíbrio entre várias posições e acomodam a sua em função de como é que esses equilíbrios são feitos. Eu acho que Portugal é quase imbatível nessa matéria. Portugal, nós estávamos a falar antes da gravação, eu acho que Portugal não tem propriamente uma política externa, tem a política externa de quem estiver assim, de quem lhe interessar naquele momento. Mas não é esse o assunto da nossa... Eu estou a escrever um livro sobre isto. Portugal na era dos homens fortes. Sim. Uma coisa pequena, mas pela tinta da China. Portanto, eu acho que isto é que é a marca, não é? Mas não digo que o Trump seja o pioneiro, que haja um antes e um depois de um Trump, não é? Há vários sinais de vários líderes que não tinham era a expressão internacional que nós provavelmente lhe deveríamos ter dado. O caso do Orbán é paradigmático, quer dizer, eu e tu acompanhávamos, o Rui Tavares muito mais, entre outras pessoas, mas a generalidade dos europeus não perdiam um segundo com, digamos, a atitude política interna do Sr. Orbán. Agora, há muitas reminiscências. Isso é fruto de contextos políticos internos particulares ou é uma tendência de perfis de liderança aceitáveis? Vamos ver o que acontece, por exemplo, em França. Que é importante.
perceber o que é que acontece em França depois de Macron. Eu vou-te dizer uma coisa. Ou seja, correndo o risco de errar, sim. Eu verdadeiramente não acho que as eleições norte-americanas sejam o grande momento do ano. Eu acho que é a estabilidade, ou pelo contrário, a profunda instabilidade no governo da Alemanha que vai ser o grande tema do ano. Porque a instabilidade no governo alemão não é recorrente. Isso em cima de uma recessão menos recorrente é. Estamos a falar de um fim de ciclo praticamente oficial da mulher mais carismática da política alemã a seguir ao Adenauer. Aliás, já passou o tempo de... Tu não achas que o Kohl não punhas aí o Helmut Kohl? Punho claramente, o Kohl, claro. E portanto vai ser muito difícil substituí-la. Há uma grande fragmentação, há muitas novidades. Que é o que está, aliás, e o eleitor não gosta de grandes novidades na Alemanha, não gosta de interrupções de ciclos políticos. Tudo isto faz da Alemanha um caso pouco claro na sua gestão interna, com as repercussões todas que tem. Deixa-me sair da Europa, voltar ao Médio Oriente, mas de outra forma. Há a relação entre Trump e Netanyahu. Aí não podemos dizer que tenha existido uma mudança de comportamento da Casa Branca, mas apenas um aprofundamento. Israel sente-se ainda mais livre de constrangimentos do que se sentia. Essa aliança profunda corresponde a uma escolha estratégica ou resulta apenas de uma grande proximidade ideológica entre os dois líderes? As duas coisas. Acho que resulta ainda de outra coisa, que é a base evangélica, que é muito importante no caso norte-americano, como também no caso brasileiro. Tem uma relação com o Israel totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso é muito curioso. O voto judaico, digamos, moderado, passou para uma parte do Partido Democrata. Deixou de estar... Até no Brasil isso acontece com o Bolsonaro. Portanto, não alinha com... No Brasil tu sabes que alguém é apoiante do Bolsonaro quando tem uma bandeira de Israel, por exemplo, que é uma coisa... Isso é um dos fenómenos difíceis de compreender no debate, é que Israel, a extrema-direita, lentamente, por várias razões... os evangélicos, a islamofobia na Europa ganhou uma prevalência na extrema-direita, está a tornar-se Netanyahu e portanto pró-israelita, porque o Netanyahu já está no poder há bastante tempo, não é? Digamos que a própria direita, a ultradireita. Eu não esgoto o pró-israelitismo na facção Netanyahu. Sabes qual é o problema? Linha dura. O problema é que já não... Sabes que é que em Israel há um conjunto de pessoas que ainda olha para o Israel que já não existe. Ou seja, hoje em Israel existe a linha dura e a linha muito dura. A esquerda desapareceu praticamente de Israel, está fragmentada e está em coligações várias que agora poderiam ter chegado lá, não chegaram. O Israel hoje é muito mais militarizado, é um país muito mais militarista, mais religioso, menos laico e muito mais a política israelita. E essa é a minha questão, é se... não há o risco, agora vou falar de Israel, só te quero fazer esta pergunta, se não há o risco, se esta vaga de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental, passar e for vencida, de Israel correr o risco, depois desta tão próxima aliança com as linhas mais à direita dos vários países, começar a perder aliados políticos na Europa, e na Europa, nos Estados Unidos, em vários sítios. Eu não vejo nenhum sinal na Europa, para além de algumas declarações por esta ou aquela ação do governo israelita, de corte com Israel ou que indicie qualquer tipo de afastamento. Mesmo quando Israel tem comportamentos impensáveis, não é? Pronto. Pelo contrário. Aliás, Netanyahu esteve recentemente em Portugal e foi recebido pelo primeiro-ministro. Não sei traçar a linha de decisão do primeiro-ministro nesse campo, mas podia, por variadíssimos motivos ideológicos e outros, não o ter recebido. Em Portugal seria... Sim, está bem, mas outros governantes europeus não encontraram agenda para o receber, não é? Mas eu não vejo, mais uma vez, uma coisa é do ponto de vista do interesse dos Estados europeus.
alinharem ou desalinharem com o governo israelita. Outra coisa é alguma vez entrarem num quadro de afastamento com a defesa de Israel. A própria percepção que existe sobre Israel, à medida que isto vai sendo muito forte, vai mudando, até nas opiniões públicas, não é? Achas que mudou muito? Acho mesmo. Não acho nas cúpulas políticas, acho mesmo. Nas cúpulas políticas. Não é nas cúpulas políticas. Acho que havia uma direita democrática e até um centro-esquerda democrático que olhava para Israel de uma determinada maneira e começa a olhar de outra ao fim de... Mas o centro-direita na Europa, ou a direita europeia, também mudou muito. Sim. Não foi só o governo israelita. Sim, portanto, os dois olhares já não é centro. Se acompanharam-se. Não se pode falar bem de centro. O centro-direita começa a ser um gambuzino. Começa a ser um gambuzino. É um termo que deixa-me paradoxal entre si. Para nos aproximarmos do fim, há alguma... Tu já disseste que não tens a certeza que o Donald Trump vence as próximas... Eu não posso ter certezas, quer dizer... Ninguém pode ter a certeza. Mas se tivesses que apostar... Parece que um comportamento analítico porque é que tu, equilibrado e sem grandes... Com que base é que tu achas, olhando para o que tens hoje, para a realidade que tens hoje, e não, portanto, para tudo o que pode acontecer por causa desta intervenção no Irão, etc., achas que é possível, com base no que hoje existe, Trump não vencer as eleições? Medes isso por onde? Por sondagens? Hoje? Eu nas sondagens tenho sempre popularidade. A situação económica, sondagens, que existe. Eu acho muito difícil um presidente perder as eleições, não ser reeleito com uma situação económica que não seja má. Não tens muitas histórias, não é? Portanto, tu na realidade não reeleitos, tiveste poucos presidentes. Na história relativamente recente, um caso, tiveste o Carter, um bocado elástico, que eu vou dizer. Pai. Eu sei que tu vais logo dizer que havia outras condicionantes e houve, mas a herança do Obama podia ter sido aproveitada se a inteligência fosse maior por parte da candidata do Partido Democrata. Tínhamos um saldo altamente positivo, económico. Mas tínhamos uma coisa que eu acho que pesou muito para isto, que é o trauma e os resultados da crise de 2008 perduraram mais do que se mostrava na situação económica. Perduraram de uma forma estrutural. Aliás, eu acho que está pouco analisada a crise financeira de 2008 no efeito que teve ao retardador no crescimento da extrema-direita em vários sítios. O outro argumento... Ou seja, tiveste camadas que foram... O Partido Democrata nunca curou as feridas das primárias de 2008. Sim. Bernie Sanders e... Não, Hillary e Obama. Hillary e Obama, sim. Até 2008. Isso não 2008, foi... O eleitorado de Obama... Nós já estamos a desviar um bocadinho, não é? O eleitorado de Obama... Não estamos, porque eu vou falar das primárias democráticas. Não, mas eu queria responder à tua pergunta sobre a reeleição do Trump. Sim. Não é? O eleitorado de Obama tinha tanto ódio, parte do eleitorado de Obama em 2016 tinha tanto ódio à senhora Clinton como tinha ao Trump. Portanto, foi ali uma escolha, ou foi para a abstenção ou acabou por votar nele. Do que eu consegui perceber também nas primárias nas outras primárias, Obama, também houve estados a forma como o Bernie Sanders perdeu as primárias também teve um efeito. Praticamente todos os eleitores do Partido Democrata praticamente todos os eleitores do Bernie Sanders achavam que ele tinha sido roubado nas primárias. Difícil curar as feridas das primárias democratas. É a lição de 2008 e de 2016. Não é um movimento que se apague e que volta a agregar poucos meses depois. Isso tem um impacto. Podemos dizer que depois, acima disso, tem as qualidades talvez ou a falta tenham delas. surgido também novas clivagens no Partido Novas clivagens, que não existiam, não é? A receita da senhora Clinton era a receita de outros tempos, ela não tinha as características de campanha necessárias, não quer dizer que ela não tenha suscitado sobre o Trump os tópicos todos certos que se vieram a concretizar, de acusações, mas de facto não era uma grande candidata. Isso, hoje em dia, o que é que, para nós dizermos que a eleição está em aberto, com os dados de hoje, para onde é que nós vamos olhar? Para a repercussão entre taxa de popularidade e taxa de reeleição? Temos que ir à história.
para efeitos da economia em reeleição ou não reeleição, certo? Nível de definição do oponente, do challenger, democrata, não existe ainda. Qual é que achas que é o... Não estou a perguntar quem é que apoias ou deixas de apoiar, até porque nós apoiarmos não faz diferença nenhuma. Quem é que achas que é dos candidatos? Eu acho que o Bloomberg vai rebentar no sentido, ele não vai aos primeiros caucus e não vai participar nos debates, porque a regra dos debates democratas pressupõe que tu tenhas nas sondagens que são vistas pelo comitê um mínimo de 4%, e portanto ele não vem ainda nas sondagens, mas todas as pessoas com quem eu tenho falado lá me dizem que ele vai ser um alterador digamos, daqueles equilíbrios que hoje em dia estão mais... Tu acreditas que o Bloomberg tem capacidade para ir buscar o voto, por exemplo, porque há um voto democrata que não existia, aliás, todos os números mostram que há uma radicalização do eleitorado democrata à esquerda. Não é do conjunto. Há uma parte do eleitorado há um gap entre as bases democráticas e a aristocracia democrática. E a questão a minha pergunta é, alguém com o Bloomberg pode alguma vez ir buscar, por exemplo, o eleitorado que se mobiliza em torno quer de Elizabeth Warren, quer de Bernie Sanders, que são para aí, neste momento, deverão andar para aí por mais de um terço do eleitorado nas primárias? Depende da formação do ticket, do vice-presidente, presidente, depende dos temas de campanha, depende da... Tu não achas que os democratas... Tu não defendes a tese? Que eu defendo. O Bloomberg também é suficientemente pragmático para fazer determinado tipo de discurso. Tem uma história, não é? Tem uma história, mas não tem a história da herança do Trump. Isso não tem. É um bilionário diferente. Mas é um bilionário. Mas é um bilionário. Que é uma coisa que antes não era uma questão numa parte do eleitorado democrata e passou a ser. Certamente. Por causa do discurso da Warren e do Bernie Sanders, que fazem um discurso de classe, um discurso social que não é comum no Partido Democrata. Quando eu digo que ele vai arrebentar no sentido de... Sim. Ele muito esvaziará o Joe Biden, não? Para aí. Imagino eu. Eu digo que vai arrebentar, não estou a dizer que ele vai ganhar. Estou a dizer que ele vai transformar tudo isto, não é? Tudo isto. Vai baralhar ainda mais. E achas que ele é o melhor candidato contra o Não sei dizer. Não sei. Há quem diga que... Por ser entre dois bilionários com histórias diferentes, embora este tenha uma vertente de causas e de mecenato brutal... depende da negociação com Elizabeth Warren da vida e essa ala toda. Eu não sei dizer verdadeiramente, eu acho que não é sério estar a prever a política americana tal qual ela está hoje. Sim, uma das questões, quando tu dizes, por exemplo, que as primárias... Acho que é mais prudente deixar o quadro em aberto. Sim, eu não estava a pedir para fechar. Não estava, até se pedisse para fechar, tinha aqui uma cunha. E dizer-te que as coisas são tão imprevisíveis, tendo em conta os efeitos no Médio Oriente, tendo em conta a crise com os efeitos da guerra comercial com a China. Por isso é que ele já está a querer negociar uma coisa rápida, porque percebeu que não foi muito benéfico. Não é benéfico no quadro. A China tem algum interesse específico nos Estados Unidos em relação do ponto de vista político? À China interessa que Trump caia? Não sei responder a isso, quer dizer, tudo o que seja a China é bastante opaca capacidade para vingar na economia americana é do interesse chinês. Tudo o que seja para consolidar o poder chinês internamente beneficia de uma liderança muito prepotente em Washington e portanto mais protecionista. Portanto, há interesses vários, não é? A política internacional não é uma, para além de não ser uma ciência exata, os tempos que correm exigem cautelas acrescidas, não é? E mesmo um Trump que parece que tem tudo do seu lado, do ponto de vista da tática, dos adversários, de como está a atmosfera política nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, portanto tem todas as vantagens do seu lado. Nós não podemos, acho que não é sério dizer que o ciclo está encerrado ou que vai começar um outro com ele à cabeça. Não acho que seja sério decretar o fim deste ciclo.
Porque isto cria uma grande dificuldade a todos os Estados que estavam habituados, e Portugal não é exceção, a ter alguma dose de previsibilidade sobre todas estas circunstâncias, não é? E nós não temos muitas afinidades com a administração, nem ideológicas, nem em pessoal. Tínhamos ali o Devin Nunes, que é um grande amigo de Portugal, não é? Há sempre um grande amigo de Portugal em todo o lado. Que é da linha dura hoje do partido do o homem caiu em desgraça e não, estou em crer que vai ser premiado por essa desgraça se o Trump for reeleito. Não ponho de lado que seja um homem a subir à administração. Já se dizia. Quando ele teve eu entrevistei-o na convenção republicana. Sim. Ele esteve na equipa de transição. Nem fiquei com a sensação que ele fosse assim tão amigo de Portugal. Não, mas não sabe uma palavra em si, mas a nossa lógica é a tentativa de conhecer. Mas ele já estava completamente conformado com o Trump, já em apoio ao Trump. Estas administrações todas que são novas, a Bolsonaro é uma administração sem pessoal político conhecido. Isto tem alguns impactos, quer dizer, nós temos interesses permanentes e continuamos a dialogar e a fazer... Sim, perdem-se relações. Perdem-se relações. As relações são importantes na política interna e na política internacional. Isto cria, para além da imprevisibilidade das decisões, cria muita dificuldade depois em carburar o relacionamento. Nós estamos a carburar relacionamentos internacionais ao fim de um mandato. E portanto tem sempre muita dificuldade para Estados como Portugal. Portanto, eu aqui não queria ser muito punitivo em relação àquilo que nós vamos defendendo ou não, porque reconheço que o tempo já dou como muito satisfatório que não tenhamos caído na trincheira errada. Em termos de narrativa do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, acho que o alinhamento em política externa nestes 4 anos foi infalível. Acho que só tivemos um erro, já aqui falámos antes de entrar para cá, que foi na história da Venezuela, que não é por razões políticas, é uma coisa absolutamente nova que nunca ninguém tinha feito e que eu acho que vamos pagar caro, porque abriu-se um precedente absurdo, né, de reconhecer um presidente que não é de facto e continuar a não o ser num país que tem uma das maiores comunidades portuguesas. Para terminar, o mundo aguenta mais um mandato de Trump? O mundo não digas aguenta. Aquela pessoa que eu disse não lhe correu bem. O mundo das organizações internacionais, do multilateralismo, de uma certa sensatez da palavra política, não. Mas vai resistir. E apesar de tudo, são ainda mais aqueles que estão do lado desta pauta do que aqueles que a querem destruir. E mesmo a destruição não é fácil. O presidente americano está há 4 anos a tentar esvaziar e, apesar de tudo, as coisas continuam a prevalecer. Uma grande vitória no sistema, na cúpula da justiça conseguiu grandes vitórias que essas vão perdurar durante mais tempo. 4 anos significa que são 4 anos para legado, não são 4 anos para reeleição. Isto muda um bocadinho o quadro. Vamos ver que margem política ele tem internamente com as eleições para o Congresso no dia das presidenciais, portanto se recupera ou não as maiorias nas 2 câmaras e que tipo de legislação é que ele faz passar, não é? Se é uma legislação completamente alinhada com um hiperconservadorismo social, não me surpreenderia nada, e isso inverte uma série de posicionamentos norte-americanos, mas do ponto de vista internacional não vejo que haja nenhuma intenção de melhorar a coisa. Portanto, nós ou resistimos e alinhamos do lado bom da força, com a dificuldade que não podemos, temos que saber o limite da oposição aos Estados Unidos. Sabes o que eu quero dizer? Temos que perceber que ao fim de 4 anos vem outra administração que pode ajudar a reverter ou a consolidar muitas das coisas que foram destruídas com o tempo e isso ser do nosso interesse outra vez. Portanto, uma coisa é a relação com a administração, outra coisa é a relação com os Estados Unidos, entre os Estados, e essa tem que prevalecer para lá dos mandatos. Estas cautelas não são fáceis de fazer.
E acho que quem está com o interesse do Estado nas suas mãos tem que ter uma visão na política externa para lá de mandatos políticos entregues pelo povo. E isso é a função de um governante em Portugal. Muito obrigado, Bernardo, por teres Daniel. aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.